você está deixando horas da sua vida escaparem como areia entre os dedos. Neste exato instante, enquanto lê estas linhas, há homens entregando energia, dinheiro e coração em relacionamentos que nasceram fadados ao desastre, e eles ainda não perceberam. Mas você vai perceber. Nos próximos minutos, vou te entregar o mapa completo dos 7 sinais que denunciam uma mulher tóxica, antes que você se prejudique de verdade, antes que ela invada seu tempo, sua paz e seus recursos. E vou te mostrar por que você tem ignorado sinais que sempre estiveram bem na sua frente, gritando silenciosamente. A maioria dos homens acredita que mulheres com comportamentos nocivos só revelam sua verdadeira face depois de meses, anos, depois que você já está preso. Isso é mentira. Uma mentira cara, que custa tempo, dinheiro e paz de espírito. A verdade que quase ninguém conta é simples. Os sinais aparecem cedo, muitas vezes nos primeiros encontros. O problema não é a falta de indícios. O problema é que você não foi treinado para enxergá-los. Você foi condicionado a silenciar sua intuição, a justificar atitudes estranhas e a confundir tempestades emocionais com conexão verdadeira. Aqui está a verdade nua e crua. Mulheres com padrões tóxicos repetem os mesmos comportamentos desde o começo. Aprender a reconhecê-los é essencial para proteger sua vida emocional e financeira. O homem que domina essa habilidade não é refém. Ele constrói seu futuro com clareza e segurança. Agora, você vai conhecer os 7 sinais que separam o homem consciente do homem refém. Preste atenção. Cada padrão tem um nome, porque nomear é retomar o controle. Quando você consegue identificar o que está acontecendo, o feitiço se desfaz. Você sai da névoa da confusão e pisa firme na clareza. Primeiro sinal. Teste de limites. Imagine que você está caminhando por uma floresta. O caminho parece tranquilo, mas de repente, uma mulher tóxica coloca pequenas pedras no trajeto. Primeiro uma, depois outra, e você pisa nelas sem perceber o efeito que terão no seu equilíbrio. Esse é exatamente o modo como uma mulher tóxica testa nossos limites. Ela começa de maneira quase imperceptível. Um pedido fora de proporção, um convite de última hora, um compromisso que é repetidamente cancelado. Nada parece grave à primeira vista. Mas cada um desses gestos é uma espécie de sonda, uma tentativa silenciosa de medir até onde você vai ceder sem questionar. Ela quer ver se você aceita, mesmo quando o pedido não faz sentido. Aceitar esses testes é como colocar água em uma panela sem tampa. Lentamente, tudo começa a transbordar. Cada sim sem reflexão abre espaço para que o próximo pedido seja ainda maior, até que seus limites, que antes eram claros e firmes, se dissolvam como gelo ao sol. Tudo que é flexível, cedo ou tarde, será explorado. Pense no seu dia a dia. Aquela mulher tóxica que pede para você fazer algo fora do seu tempo, que insiste em tomar decisões sobre a sua vida, ou que constantemente testa sua paciência, apenas para ver até onde você vai ceder. Cada pequena concessão pode parecer inofensiva isoladamente, mas no conjunto é como um rio que lentamente corrói a rocha. A grande armadilha está na sutileza. Não é um pedido escancarado ou uma exigência gritante. É quase invisível, como uma brisa que empurra levemente uma porta aberta, até que, sem perceber, você se vê do outro lado, obedecendo algo que jamais teria aceitado conscientemente. Mas existe um poder enorme em perceber esse primeiro sinal. Reconhecer o teste é como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, você consegue ver onde está pisando, quais caminhos são seguros e quais são armadilhas. Dizer não de forma consciente não é rebeldia, é autocuidado. É afirmar que sua energia, seu tempo e seus sentimentos não estão à disposição de uma mulher tóxica que não sabe respeitá-los. Cada não firme é uma pedra sólida no caminho da sua vida. Com o tempo, você aprende a se proteger sem perder a humanidade, como uma árvore que cresce forte no meio da tempestade, com raízes que ninguém consegue arrancar. O primeiro sinal, teste de limites, não é apenas um alerta. É um convite para despertar, para se conhecer e para assumir o controle da própria vida. Porque quem não conhece seus limites, inevitavelmente, permite que uma mulher tóxica os redesenhe por ele. E ninguém merece viver assim. Segundo sinal, vitimização constante.
No começo, tudo parecia normal. Ela chegava com seus olhos cheios de histórias de dores, de decepções, e você naturalmente queria ajudar. Queria ser o porto seguro, o braço amigo, a pessoa que faria tudo ficar melhor. Você pensava, se eu estiver aqui, se eu mostrar que me importo, talvez ela consiga superar tudo isso. Mas então algo começa a se revelar. Cada conversa, cada desabafo, cada lágrima compartilhada, sempre aponta para os outros. Ex-amigas, ex-namorados, chefes, a vida inteira, todos culpados, todos errados. E você percebe aos poucos que o denominador comum de todos os problemas é ela. No início, você sente empatia. É quase impossível não sentir. Você quer ser o herói da história dela. Mas aos poucos, aquele sentimento de empatia começa a pesar, porque nada muda, nada melhora. Cada pequena dificuldade que surge, cada obstáculo, ela é vítima. Sempre vítima. E você começa a perceber que está entrando em um jogo que nunca vence. Qualquer gesto seu, qualquer palavra sua, qualquer decisão que você tome, será usado como prova de que você é o vilão da história dela. Antes eram os ex, os amigos, o mundo. Agora é você. É como caminhar em uma tempestade sem guarda-chuva. Cada palavra sua é um raio. Cada gesto seu é vento cortante. Você tenta proteger a si mesmo, tenta manter a luz acesa, mas percebe que a chama que você queria cuidar não quer brilhar sozinha. Quer que você lute por ela. Sempre. No dia a dia, isso se manifesta de formas pequenas, mas dolorosas. Ela dramatiza situações comuns, transforma desentendimentos em tragédias. No trabalho, na vida social, até nas conversas mais simples, você percebe que a narrativa dela gira em torno de sofrimento constante. E você, inevitavelmente, se torna parte dessa história. E então você entende uma coisa importante. Não é sua culpa. Você não é responsável pelos padrões dela. Você não pode consertar alguém que escolheu permanecer nesse papel de vítima eterna. É como tentar estancar um rio com as mãos. Por mais esforço que você faça, a correnteza sempre encontra um caminho. A verdade é que essa vitimização constante é uma armadilha emocional. Ela mantém você perto, mas ao mesmo tempo esgota sua energia. Você sente compaixão, mas também cansaço. Você quer ajudar, mas percebe que está sendo sugado para dentro do drama dela, para o ciclo infinito de culpa, ressentimento e acusação. E no fundo, você começa a perceber que a única forma de se proteger é se afastar do papel de salvador. Não é falta de empatia, não é frieza, é sobrevivência emocional. Porque enquanto ela permanecer nesse ciclo, não há luz, não há crescimento, não há mudança. Só há vitimização constante. Então a lição é clara. Reconheça o padrão, identifique o sinal, proteja sua energia. E mais importante, não se deixe arrastar para dentro do drama dela. Você merece paz, você merece liberdade. E não há herói nessa história. Apenas alguém que precisa decidir até onde vai permitir que a toxicidade alheia entre na sua vida. Porque, no fim, uma mulher tóxica que vive na vitimização constante não quer ser salva. Ela quer que você lute por ela. E a sua batalha mais importante não é salvá-la, é salvar a si mesmo. Terceiro sinal, projeção invertida. Depois da vitimização constante, vem algo ainda mais sutil, mas igualmente perigoso. A projeção invertida. Ela faz algo curioso. Ela vê em você falhas que na verdade pertencem a ela. É como se um espelho mágico invertesse tudo. O que está dentro dela aparece como se fosse seu. Ela chega atrasada e de repente você é impaciente. Ela sente ciúmes e chama você de controlador. Ela mente e a acusação de desonestidade é lançada sobre você. Cada palavra, cada gesto, tudo que você faz é reinterpretado para que a culpa, sempre a culpa, recaia sobre você. Imagine que você está caminhando por um caminho claro e reto, mas de repente uma neblina se levanta, distorcendo cada passo que você dá. Cada palavra que você diz, cada ação que você toma, é invertida, manipulada. Você começa a duvidar de si mesmo, a questionar sua própria percepção da realidade. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo, ela observa, segura na narrativa dela, sempre pronta para acusar, sempre pronta para apontar falhas que não existem. No dia a dia, isso é devastador.
Uma conversa simples pode se transformar em um campo minado. Ela vai transformar uma crítica construtiva sua em ataque pessoal. Uma observação inocente vira julgamento. Um gesto de carinho é distorcido em controle. E você, que começou a história querendo se aproximar, vai se sentir cada vez mais confuso, perdido, como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível. E aqui está a armadilha. A projeção invertida funciona porque você quer acreditar nela. Você quer acreditar que ela é justa, que ela está certa. Mas tudo que ela aponta em você é, na verdade, sobre ela mesma. Cada acusação é um reflexo de seus próprios medos, inseguranças e falhas. É como se ela usasse você como uma tela em branco para pintar os próprios demônios. Você pode sentir a frustração crescendo dentro de si. Cada vez que tenta argumentar, explicar, defender-se, a acusação já mudou, já encontrou outro ponto de ataque. É uma dança cruel, onde você sempre está um passo atrás, tentando acompanhar, tentando provar algo que não precisa ser provado. A lição aqui é dolorosa, mas libertadora. Reconhecer a projeção invertida é começar a se proteger da manipulação. Quando você entende que os espelhos que ela mostra não refletem você, mas apenas ela mesma, você começa a se libertar da culpa que não é sua. Você aprende a manter seu próprio centro, sua própria verdade, mesmo quando ela tenta distorcer tudo ao redor. No fim, a projeção invertida é mais um lembrete. Não é sobre você, nunca foi. É sobre quem ela é. E quanto mais cedo você perceber isso, mais cedo conseguirá preservar sua sanidade, sua paz, sua própria história. Quarto sinal, reforço intermitente. E então chegamos ao mais perigoso de todos, o reforço intermitente. Ela alterna entre momentos de carinho e frieza, criando um ciclo que te deixa preso sem perceber. Um dia ela é doce, atenciosa, quase perfeita. Risadas compartilhadas, abraços apertados, olhares que fazem você se sentir especial. Mas no dia seguinte, silêncio, distância, frieza inexplicável. Você tenta entender, tenta consertar, tenta se aproximar e nada. Seu cérebro, sem saber, começa a se viciar nesses momentos bons. Cada gesto carinhoso dela se torna como uma pequena dose de açúcar para alguém que está privado. Você começa a persegui-los, a esperá-los ansiosamente, a se perguntar o que fez de errado para merecer o frio que vem depois. É como um jogo cruel, onde você corre atrás de luzes que aparecem e desaparecem, sem nunca saber quando voltarão. No cotidiano, isso é devastador. Uma mensagem inesperada cheia de afeto pode te fazer esquecer dias de indiferença. Um elogio aqui, um sorriso ali, e você se convence de que tudo está bem, até que a frieza retorna, sem explicação, e você volta a sentir aquele vazio, aquela dúvida, aquela ansiedade silenciosa. É como estar preso em um labirinto emocional. Cada saída parece levar a uma recompensa, mas logo surge outro caminho bloqueado, outro muro frio. E você continua tentando, porque a promessa do carinho a cada agora e depois desperta algo dentro de você que é quase viciante. E aqui está a dura verdade. Isso não é amor, é manipulação emocional. Ela sabe, consciente ou inconscientemente, que esses altos e baixos prendem você, fazem você se apegar, faz você se sentir necessário. É a armadilha mais silenciosa e poderosa de todas. O reforço intermitente te ensina uma lição dolorosa. A sua felicidade não deve depender de alguém que alterna entre presença e ausência, calor e gelo, afeto e frieza. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para se libertar. É perceber que você merece consistência, respeito e afeto genuíno. Não pequenas doses de atenção que deixam sua mente e coração viciados, esperando pelo próximo momento bom que talvez nunca venha. E quanto antes você perceber, mais rápido consegue quebrar o ciclo. Porque a liberdade emocional não vem tentando entender os caprichos dela, mas sim entendendo que você não é responsável pelos altos e baixos que ela cria, que você não precisa dançar nesse ritmo que não controla. E então chegamos ao quinto sinal, a desvalorização discreta. Ela não precisa gritar, não precisa te humilhar na frente dos outros. A arma dela é silenciosa, quase imperceptível. É aquela frase sutil que entra devagar, quase despercebida, mas que vai corroendo sua autoestima aos poucos. Não é grande coisa. Qualquer um faria isso. Você está exagerando.
Pequenas atitudes que parecem inocentes, mas que carregam um veneno silencioso. No começo você nem percebe. Pensa, talvez seja exagero meu, talvez eu esteja sensível demais. Mas com o tempo essas pequenas picadas se acumulam. Cada conquista sua parece menos importante, cada esforço seu parece menor. Você começa a duvidar de si mesmo, a sentir que nada que você faz é suficiente, que suas vitórias são sempre pequenas diante dos olhos dela. É como estar segurando uma pedra leve que, dia após dia, vai ficando mais pesada. Cada comentário dela adiciona um grão de areia, até que você sente o peso esmagador, quase sem entender como chegou ali. E enquanto isso, ela mantém o sorriso, o carinho superficial, fazendo parecer que tudo está bem. Mas na realidade, você está sendo manipulado de forma silenciosa e constante. No cotidiano, isso se manifesta de formas sutis. Quando você compartilha uma conquista no trabalho, ela murmura algo que diminui seu mérito. Quando você se abre sobre um sentimento, ela o trivializa. E você, sem perceber, começa a internalizar essas pequenas desvalorizadas, como se fossem verdades absolutas. O efeito é devastador. Você começa a desacreditar em si mesmo, a questionar sua própria capacidade, a sentir que nunca é suficiente. E tudo isso é feito de forma tão discreta, tão sutil, que muitas vezes você nem percebe que está sendo manipulado. A lição aqui é clara. Ninguém tem o direito de diminuir seu valor, e reconhecer esses sinais é essencial para proteger sua autoestima e sua saúde emocional. Não se deixe enganar pelo sorriso dela ou pelos momentos de afeto. A desvalorização discreta é uma ferramenta poderosa de controle, e somente quem percebe consegue se libertar dela. Sexto sinal, culpa invertida. Chegamos ao sexto sinal, a culpa invertida. Ela tem um talento impressionante, consegue fazer você se sentir responsável por problemas que na verdade são dela. É um jogo sutil, quase imperceptível no início, mas devastador com o tempo. Gastos excessivos? A culpa é sua por não ganhar o suficiente. Conflitos familiares? A culpa é sua por não aconselhar da forma certa. Pequenas falhas ou decisões dela? É sempre você que poderia ter evitado. No cotidiano, isso corrói silenciosamente sua confiança. Você começa a carregar pesos que nunca foram seus, sentindo-se responsável por situações que não criou, por escolhas que não fez. É como se alguém colocasse pedras nos seus ombros todos os dias, dizendo: se você não se esforçar mais, é por sua culpa que isso acontece. E sem perceber, você começa a andar curvado, carregando fardos que não pertencem a você. E aqui está o pior. Esse gaslighting cotidiano transforma a realidade em algo distorcido. Você começa a duvidar de si mesmo, da sua memória, das suas percepções. Cada discussão termina com você se perguntando: será que fui realmente culpado? Quando, na verdade, você foi apenas manipulado para assumir uma culpa que nunca existiu. É como estar preso em uma teia invisível. Cada fio é uma mentira, cada nó é uma acusação disfarçada. E quanto mais você tenta escapar, mais envolvido fica. A culpa que ela inverte sobre você serve para manter controle, para manter dependência, para que você se sinta responsável pelo mundo dela, como se a sua vida e sua energia devessem girar em torno dela. A lição aqui é libertadora, mas exige atenção. Você não é responsável pelos problemas dela. Reconhecer a culpa invertida é o primeiro passo para se desprender desse ciclo de manipulação. É perceber que o peso que você carrega não é seu, e que você tem o direito de colocar essas pedras de volta no lugar de onde vieram, no colo dela e não no seu. Sétimo sinal, frame de escassez. Ela sussurra, de formas sutis e quase perceptíveis, que você não encontrará ninguém melhor, que você deve se sentir sortudo por estar com ela. E aos poucos, essas palavras entram na sua mente como sementes silenciosas, plantando dúvidas, criando insegurança. É como se você estivesse andando por um campo vasto e infinito, cheio de possibilidades, mas ela ergue cercas invisíveis ao seu redor, sussurrando: olhe, fora daqui não há nada para você. Não existe ninguém melhor do que eu. E você, sem perceber, começa a aceitar esses limites. Começa a acreditar na ilusão que ela construiu. Essa percepção de escassez transforma qualquer decisão em prisão emocional. Você começa a tolerar o intolerável, a aceitar comportamentos que nunca deveria aceitar, porque a ideia de que não existe alternativa parece esmagadora. Você se torna refém de uma narrativa que ela criou. Você precisa dela, e você não merece mais do que isso.
No dia a dia, isso aparece de maneiras sutis e quase imperceptíveis. Talvez seja um comentário sobre como ninguém mais te aguentaria, ou um silêncio cheio de reprovação sempre que você considera seus próprios desejos. Cada gesto dela é projetado para reforçar a escassez, para manter você preso. E o efeito é devastador. É como viver em um labirinto sem portas. Você sente que cada saída está bloqueada, que a liberdade está longe, e sem perceber, começa a se convencer de que a prisão é na verdade seu único lugar seguro. Mas aqui está a verdade. Essa escassez é ilusão pura. O mundo está cheio de possibilidades, e você merece experimentar relações que somem a sua vida, e não que drenem sua energia. Reconhecer o frame de escassez é o primeiro passo para quebrar a prisão emocional que ela tenta construir. Porque no final, ninguém tem o poder de definir o seu valor, exceto você. E perceber isso é como abrir uma porta escondida no labirinto. De repente, o campo vasto e infinito se revela novamente, cheio de possibilidades que vão muito além da ilusão que ela tentou te vender. Vou te passar 3 casos reais de alerta ignorado. Histórias que mostram como sinais sutis podem se transformar em destruição emocional quando ignorados. Homens diferentes, vidas diferentes, mas o mesmo padrão. Caso 1. O engenheiro cauteloso de 32 anos. Ele conheceu uma colega charmosa no trabalho. No começo, tudo parecia divertido, leve, quase um jogo de sedução. Mas rapidamente, pequenas faíscas começaram a aparecer. Ela desvalorizava suas ideias em reuniões, fazia piadas sobre sua profissão, chegava atrasada constantemente. Ele ignorou os sinais. Achou que era charme, que ela estava apenas brincando, que não havia malícia por trás. Mas cada risada irônica, cada atraso, cada menosprezo foi como pequenas gotas de ácido corroendo lentamente sua autoestima. Um ano depois, ele mal reconhecia a si mesmo. Sua confiança, antes sólida como concreto, estava destruída. Cada decisão no trabalho se tornou um peso, cada reunião uma tortura silenciosa. E tudo isso porque ele não percebeu os alertas desde o início. Caso 2. O professor recém-divorciado de 40 anos. Saindo de um casamento difícil, ele encontrou uma mulher que parecia compreensiva, quase como um oásis no deserto de sua vida emocional. Mas logo ela começou a se vitimizar constantemente. Isolava-o dos amigos, controlava cada aproximação, cada passo. Ele acreditava que poderia ajudá-la, que sua presença faria diferença, que o carinho e paciência iriam consertar algo que nem ela mesma queria consertar. O resultado? Ele perdeu contatos, energia e liberdade emocional. Cada relação que ele tinha com amigos e familiares foi corroída, não por culpa dele, mas porque ele entrou em um ciclo que não era saudável e que ele não podia controlar. Caso 3. O empreendedor jovem de 28 anos. Ela alternava entre paixão intensa e frieza inexplicável. Um dia, intensa, carinhosa, apaixonada. No outro, distante, crítica, fria. Ele tentava interpretar os sinais de forma otimista, se esforçando para agradar constantemente, acreditando que o amor justificava qualquer desconforto. O efeito foi devastador. Sua produtividade despencou, seu bem-estar emocional foi esmagado, e ele gastou fortunas tentando manter algo que, na realidade, nunca esteve em equilíbrio. Ele criou sua própria prisão emocional, sem sequer perceber que estava dentro dela. 3 homens, diferentes idades, diferentes contextos. Mas a mesma história se repete. Mesmo padrão, mesma destruição emocional. Pequenos sinais ignorados, interpretados como charme, vulnerabilidade ou paixão, que se transformam em labirintos emocionais sem saída. E a lição é clara. Prestar atenção aos sinais desde o início pode ser a diferença entre preservar sua vida e ser consumido por alguém tóxico. Porque quando a vitimização, a projeção e o frame de escassez entram em ação, você não percebe que está dentro de um jogo que não pode vencer, a menos que decida sair. Agora quero te passar 5 erros que você provavelmente comete. Erro de número 1. Ignorar sinais iniciais. Aquela sensação estranha, aquele pequeno desconforto que surge e você pensa, foi só uma vez. Mas e se eu te contar que a vida raramente dá sinais à toa? É como ver uma rachadura na parede da sua casa e fingir que nada aconteceu. O que era uma pequena fissura, com o tempo, pode engolir a estrutura inteira. Cada alerta que você ignora, cada aviso que você silencia, é como jogar combustível em um incêndio que ainda poderia ser controlado. E o que começou como exceção, lentamente se torna regra. E aí, meu amigo, você percebe tarde demais. Erro de número 2.
racionalizar comportamentos ruins. Você cria desculpas. Você monta uma narrativa interna que parece proteger seu coração, mas na verdade te aprisiona. É como colocar óculos escuros para enxergar melhor no escuro, achando que a sombra não está lá. Você transforma a toxicidade em normalidade, o desrespeito em algo aceitável e a dor em justificativa. No fundo, você sabe que algo não está certo, mas sua mente te convence. Não é tão ruim assim. Talvez seja culpa minha. E essa é a armadilha mais silenciosa. Convencer-se de que o inaceitável é aceitável. Erro de número 3. Acreditar que pode salvá-la. Quantas vezes você já acreditou que podia mudar alguém? Quantas noites você gastou energia tentando ensinar o mundo para alguém que não pediu ajuda? É como tentar ensinar voo a um peixe ou plantar sementes na areia seca do deserto. Você se desgasta, se perde, se apaga, tudo na ilusão de que seu esforço poderia transformar outra pessoa. E quando percebe, anos se foram, e a mudança nunca aconteceu. Porque a única pessoa que você poderia mudar era você mesmo. Erro de número 4. Evitar confrontos. Engolir palavras, ignorar feridas, fazer de conta que está tudo bem. Mas evadir confrontos é como deixar uma porta aberta em uma noite de tempestade. A chuva entra, o vento invade e a casa, que poderia ser forte, começa a ruir. Cada vez que você evita se posicionar, cada vez que engole sua indignação, você perde respeito, perde limites, perde uma parte essencial de si mesmo. E ninguém respeita quem se cala, nem mesmo você. Erro de número 5. Buscar validação constante. Você coloca seu humor, seu valor, sua paz nas mãos dela. Cada sorriso dela se torna um termômetro da sua felicidade. É como dar a alguém o controle do seu barco e esperar que ele não afunde. Sua vida emocional se torna refém, sua energia uma moeda de troca, e sua liberdade desaparece lentamente. Quando você depende da aprovação do outro para existir, você deixa de existir para si mesmo. Vou te passar o protocolo de 5 passos para escapar dessa maléfica armadilha, aquela que suga sua energia, que drena sua paz. Se você ignorar isso e continuar no mesmo padrão, a escolha será sua e o custo aumentará. Cada dia perdido é tempo e oportunidades que você nunca mais recupera. Cada história que você conta a si mesmo, ela vai mudar, não vou encontrar alguém melhor, é uma prisão e a chave está em suas mãos. Você pode continuar refém dos mesmos ciclos ou tomar a decisão de agir agora. Imagine estar em um labirinto onde cada corredor representa escolhas repetidas, e cada porta que você abre é um caminho que pode levar à dor ou à liberdade. A escolha é sua. Já sentiu que a vida passa enquanto você observa, preso em padrões que consomem sua energia e seus sonhos? É como remar contra a correnteza. Quanto mais você resiste, mais se cansa, até perceber que está no mesmo lugar. Mas basta uma decisão consciente e a maré começa a mudar a seu favor. Pense nas pequenas situações do dia a dia. Aquele amigo que só aparece quando precisa, o relacionamento que suga sua força ou a manipulação sutil de alguém que você confiou. Cada um desses momentos é um alerta, um sinal que, se ignorado, cobra seu preço. Mas se você agir a tempo, você se protege, preserva sua energia e fortalece sua própria história. Agir não significa reagir com raiva, significa reconhecer sua própria dignidade. Cada decisão tomada com consciência é um tijolo na construção de uma vida onde ninguém tem poder sobre você. É aprender a reconhecer quando o perigo se aproxima e se proteger antes que a tempestade chegue. E mais, compartilhar experiências é um ato poderoso. Cada relato nos comentários, seja de alguém que errou ou de quem agiu a tempo, é uma luz no caminho de quem ainda caminha às cegas. É uma forma de criar uma rede de proteção emocional, onde aprendemos juntos, crescemos juntos e nos fortalecemos. A vida não espera. Cada oportunidade perdida se vai como areia entre os dedos. Mas cada decisão tomada agora é como plantar uma árvore. Leva tempo, mas oferece sombra e frutos que ninguém pode tirar. E lembre-se, não existe força maior do que alguém que decide assumir o controle da própria vida. Alguém que percebe os sinais, respeita seus limites e se protege das pessoas que nunca tiveram boas intenções. Essa força transforma a dor em aprendizado, a frustração em clareza e a decepção em poder. No final, tudo se resume a uma escolha consciente. Continuar permitindo que velhos padrões definam sua vida ou decidir hoje que você merece mais. Você deve entender as atitudes infalíveis para deixar quem te desprezou sem chão. Pensando sobre isso, eu fiz este vídeo que está aparecendo na tela
e que segue exatamente o que foi falado neste vídeo.